Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Como a nossa irmã disse, meu nome é Eudes. Eu participo do grupo de oração Rafael, lá no bairro Vila Lenira. A Dorinha está aí com a gente, minha esposa, 41 anos já de casado. E hoje o Senhor vem falar sobre a diversidade de dons, mas um só Espírito. Posso abrir a sua palavra, já está até escrito ali na parede. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, do 4 até o 11. Obrigado. 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 11. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outra a palavra de ciência, a esse mesmo Espírito, a outra a fé pelo mesmo Espírito, a outra a graça de curar doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outra a profecia, a outra o discernimento dos Espíritos, a outros a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós poderíamos dizer que os dons do Espírito Santo são ferramentas. Assim, poderíamos trocar essa palavra. É um material de trabalho. Se você é costureira, você precisa da máquina, você precisa da tesoura. Se você é pedreiro, você precisa do material de pedreiro, né? No escritório, computador. Então, os dons do Espírito Santo, aqui fala 9, mas há mais dom, muito mais, né? São Paulo, ele pega e enumera 9, escolhe todos eles, mas vamos dar um exemplo. Você que é mãe, é um dom. Você que é pai, é um dom. A música é um dom do Espírito Santo. A pessoa que veio aqui, ajeitou essa igreja, limpou essa igreja, distribuiu, limpou, colocou flor, né? É um dom de Deus, que ninguém às vezes vê essa pessoa fazer. Mas aqui, na inauguração da nossa igreja, em Pentecostes, capítulo 2, lá em Pentecostes, capítulo 2, foi a inauguração da nossa igreja. Lá nós recebemos, lá diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um céu, um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. No versículo 4 diz assim: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram
a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes conferir. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo encheu todo lugar onde ele estava reunido e viu imediatamente a manifestação dos dons carismáticos na Assembleia: oração em línguas, louvores espontâneos. Aqui vemos como várias formas de ministério devem ser exercidas. O Espírito Santo distribui os seus dons conforme deseja. O Papa Paulo VI, ele disse assim: a igreja, quem é a igreja? Somos todos nós. A igreja, você, tem necessidade de seu perene Pentecostes, tem necessidade de fogo no coração, de profecia, de palavras nos lábios, de profecia no olhar. A nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, ela tem duas dimensões. Uma é chamada para a vida interior, a outra voltada para fora, que podemos chamar de apostolado, vida missionária. E como que é importante você ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Quando nós exercemos os dons carismáticos, não quer dizer que nós somos santos. Vou repetir. Quando nós exercemos os dons do Espírito Santo, não quer dizer que nós somos santos, porque Deus quer usar quem Ele quiser, de maneira como Ele quiser. Os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, esse sim que nos santifica. Porque às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, muitas pessoas que às vezes nem veio aqui na frente são muito mais santos do que eu, mais santo do que eu que venho aqui na frente. Mas Deus, Ele usa quem Ele quiser. E quais são os dons? O dom de línguas. Esse livro aqui, ele é de 1998. Para você ver como que ele é antigo. Acordes, eu comprei na Acordes. E ela não é lá onde ela é hoje. Ela atrás da farmácia do Bose ali, pequenininha, estava começando. E aí eu comprei esse livro. Justamente naquele período de 97 até 2000, aonde o padre Marcelo Rossi começou com fogo do Espírito Santo, aonde os grupos de oração mais cresceram, aí a CNBB, ela fez esse livro chamado Caminhando nos Dons do Espírito Santo. E a CNBB disse assim sobre o dom das línguas: o falar em línguas é um estado de exaltação do indivíduo, da pessoa, né? Que no seu entusiasmo deixa de rezar na língua comum, articulando palavras, e passa a gemer, murmurar, balbuciar, sem ele mesmo compreender o que diz. É uma expressão, é um entusiasmo, é um sair de si para entregar-se a Deus. Como tudo que é feito de coração puro, essa prece é um dom, o dom de línguas é acolhida por Deus. E temos que reconhecer
que muitas vezes, de fato, as palavras podem atrapalhar uma oração, porque a pessoa fica querendo ensinar a Deus o que deve fazer. Essa é uma das que eu acho mais interessante, onde fala sobre esse dom. Talvez você veio pela primeira vez no grupo de oração e você chegou em casa, a pessoa que te levou e falou assim: mãe, pai, esposa, marido, gostei de tudo, mas aquele negócio de xalamahalamahalada, já aconteceu isso com vocês? A primeira vez? Sim ou não? O que é isso? Aqui diz, é um sair de si e entregar a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, no dia da inauguração da nossa igreja, no dia de Pentecostes, os discípulos oraram desse jeito. A profecia, fala também sobre a profecia, é um dom. Esse dom nos faz conhecer a vontade de Deus sobre uma determinada situação. Através de uma profecia, Deus nos exorta, diz lá 1 Coríntios 14:3, nos corrige e nos anima. Profecia vem de profeta, falar de Deus. Outro dom que é a interpretação de línguas. Esse dom não se trata de uma tradução, mas da capacidade de perceber o sentido da oração ou da profecia pronunciada em línguas. O dom da fé. Para compreender esse dom da fé, podemos fazer 3 divisões: a fé teologal, a fé virtude e a fé carismática. Teologal é aquela que a pessoa acredita que Deus existe, que é o nome do grupo, e nas verdades da igreja. Segundo, fé virtude faz o homem confiar plenamente na realização das promessas de Deus e viver os ensinamentos de Deus por amor e não como obrigação. E terceiro, a fé carismática é aquela fé expectante que opera maravilhas pelo poder do nome de Jesus, que até mesmo é capaz de fazer obras maiores do que o próprio Jesus, ele mesmo diz lá em João 14. O dom de cura. O dom de cura todos nós temos. Esses dons aqui, meus irmãos, quem é batizado aqui, levanta a mão. Todos nós recebemos esse dom no dia do nosso batismo. Está com a neném doente? Está com problema em casa? Vai lá. Faz favor, filha. Faz favor. Vem cá, faz favor. Está com alguém doente lá na sua casa? Você vai colocar a mão na cabeça dele, na cabeça dela e pedir a cura. Sempre você pede a cura em nome de Jesus. Jesus, eu peço a cura dessa tua filha. Eu peço a cura. Obrigado. Eu peço a cura da esposa. Eu peço a cura do meu pai, da minha mãe, do marido. O dom de milagres. Também. Quantos milagres? Nós temos os milagres de Lancian, aonde a Eucaristia, no momento da missa, em que o padre, ele não acreditava na existência de Jesus Eucarístico, e aquele pãozinho, ele se transformou no corpo e no sangue de Jesus, está lá até hoje. A palavra de sabedoria. Como que nós precisamos dessa palavra de sabedoria? Algumas pessoas acham que eles vêm com um sonho e eles acham que eu sei discernir o sonho. É coisa fácil.
não é que eu sei, qualquer um de nós temos o dom da sabedoria. Uma vez, eu já até contei isso num encontro de dons e carisma, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Eudes, é até engraçado, Eudes, todas as noites eu sonho entrando dentro de uma mata, e todas as vezes que eu entro dentro de uma mata, um tatuzinho, ele se esconde. Interessante. Uma das coisas mais interessantes também é quando alguém vai conversar com você, você ora no Espírito, ora em línguas. Nós trabalhamos lá na casa de Maria, enquanto as pessoas falam, a gente vai orando no Espírito, sem precisar fazer muito barulho, E aí esse rapaz, esse senhor falava comigo. Eu entro lá na mata, o tatu me vê e ele se entra por uma toca dentro e se esconde. Isso faz muito tempo, mais de 20 anos. E aí? O que é isso? Posso falar agora ou deixar quando eu venho aqui de novo? A curiosidade matou um gato, sabia disso? É igual eu estava hoje vendo no Instagram, né? Duas senhoras fazendo a caminhada. Uma chegou para a outra e falou assim: amiga, eu tenho um babado, mas eu vou contar quando eu sentar. A outra, no meio da calçada, ela sentou e fala agora. A situação desse senhor, que quando ele entrava na mata, o tatu se escondia, era o seguinte: meu irmão, você deve alguém? Aí ele olhou para mim assim sério, pensei que ele ia até brigar comigo. Irmão, você deve alguém? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, né? Eu e ele só, estou aqui falando, mas não estou dizendo o nome da pessoa. Lembrando que tudo isso, quando você reza para alguém, quando alguém partilha com você, existe o sigilo, né? Ele olhou para mim sério e falou: eu disse, sim, o tatu é você. Quando você vê as pessoas que você deve, você se esconde? Me escondo. Olha que cura que Deus fez na vida desse senhor. E eu disse para ele: meu irmão, é Deus querendo falar para você através de uma palavra de sabedoria, para você não se esconder mais, para você procurar as pessoas que você deve e falar: eu vou te pagar, eu não sei quando, mas eu vou te pagar. Agradeceu, rezamos. Então, um dom da sabedoria. Um dia lá em casa, estou aqui na sabedoria ainda. Os meninos moravam todos dois comigo. A filha, ela não morava com a gente na época. Aí o mais velho falou assim: pai, eu acho injusto, só eu ajudo em casa. Vou conversar com o Gabriel, ele também trabalha. Vou lá chamar ele agora. Eu falei: não, meu filho, não é assim não. Eu fui lá e pedi a Deus o dom da sabedoria para poder conversar com meus filhos, para poder não só dar mais. Rezei, pedi a palavra de sabedoria. Olha só a importância, meus irmãos, minhas irmãs, de você usar isso aqui lá na sua casa. E aí
Eu chamei o Gabriel, chamei o Marvin, eu e Dorinho. Falei, Gabriel, Marvin, papai sozinho não tem condições de cuidar de vocês. Mas vamos lá. O gás, a internet, a energia, a água. Eu gostaria que vocês nos ajudassem. Mas queria que ser igual. Se dá R$600, 300 de cada um. Você concorda, Gabriel? Concordo, pai. Você concorda, Marco? Concordo, pai. Olha só, meus irmãos. A importância de você usar, de você conversar, você saber conversar com as pessoas. O dom do discernimento dos espíritos. Um dia eu fui num grupo de oração, não é aqui em Colatina. Uma moça, no final do grupo de oração, ela começou a gritar. E dentro de uma salinha como essa dali, tinha umas 30 pessoas. Aí a pessoa gritava assim, sai capeta, sai demônio. Aí eu cheguei lá, fiquei assim olhando, 30 pessoas. Aí eu falei, gente, vamos sair um pouco para rezar para a irmã. Ninguém saiu, ninguém me obedeceu. Sem moral. A menina foi embora. Interessante que quando eu cheguei, parou a gritaria da moça. Aí eu cheguei, fiquei calado, não falei nada. Aí a pessoa falou assim comigo, o que você tem para falar? Eu tenho que falar que não é obra do demônio. Isso é alguma coisa que essa moça está vivendo. Ela já não estava mais lá. É uma situação que ela está vivendo. Teve um momento muito forte no grupo de oração e aconteceu de dar um choque nela, mas não é demônio não. Aí essa moça conseguiu meu celular, aí ela falou, você viu? O diabo veio em mim. Eu falei, irmão, fique tranquila, não é diabo. Você precisa de uma confissão. Eu conheço o padre aí da sua comunidade, da sua cidade, procura ele, pode usar o meu nome. Nunca mais ela entrou em contato comigo, porque ela achava que eu ia concordar. Então, meus irmãos, o dom de ciência, você está rezando por alguém. Parece até o encontro que nós fizemos esse final de semana, né? Fizemos um encontro de dons de carisma. O dom do ciência é o seguinte: às vezes, você está lá na sua casa, olha só o que aconteceu, eu não vou nem falar de rezar para ninguém. Um dia desse, eu tive um sonho, que o terraço da minha casa estava todo alagado. O dom de ciência é Deus mostrando para você o que você deve fazer. Você teve um sonho à noite em que você ficou mal, pede a Deus o livramento. Eu vou falar numa palavra que tudo isso acontece com a gente. Aí você acorda, você fica assim, meu Deus, eu tive um sonho. E realmente, eu tive um sonho, nesse sonho a casa ficou toda alagada. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira eu fui fazer uma caminhada com o Gatti. Na hora que eu chego 10 horas em casa, né, Dora? O cachorro foi lá, o Bolt foi lá num cano, arrancou o cano e alagou toda a casa. Eu tinha, meus irmãos, Deus tinha mostrado, mas eu não tinha pedido o livramento. Por isso a importância de quando vinha alguma coisa, você pedir o livramento. Aí eu tive um mal-estar, eu tive uma situação assim, deu para entender, meus irmãos? Então isso, às vezes, se poderia dizer assim, lá rezando para as pessoas, não.
medo, né? Medo de escuro, medo de situações. Por trás disso sempre tem alguma situação. Por isso nós vamos agora rezar, vamos